Irmãos, vamos então para a nossa palavra de hoje. Vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para os nossos corações. Hoje eu quero falar de um fato que ocorreu há aproximadamente 2.600 anos atrás. Muito antigo, não é? Um fato muito antigo. Há 2.600 anos atrás, ali no reinado de Israel. Israel, na verdade, estava dividido em dois reinos. O reino do norte e o reino do sul. Era Israel e Judá. E no meio daquela questão toda, havia uma mulher que esperava no Senhor, que confiava no Senhor, uma mulher que precisava do milagre de Deus na sua vida, uma mulher que precisava que Deus entrasse em socorro, que viesse em socorro dela, uma mulher que necessitava da mão abençoadora do Senhor. O interessante, amados, é que quando nós olhamos o Deus de 2.600 anos atrás e o Deus de hoje, continua sendo o mesmo. O Deus que abençoou há 2.600 anos atrás é o Deus que te abençoa hoje, é o Deus que te levanta, é o Deus que te coloca de pé, é o Deus que faz você passar por sobre as dificuldades, mesmo que elas pareçam sem solução. Mesmo que você olhe e não veja solução, mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós cremos, é esse Deus, irmãos, que entra com solução na tua vida, que entra com o socorro na tua existência. Quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 até o 6. É uma questão que envolve o profeta Eliseu. Nos diz a palavra: certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos, como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ele perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Amém, amados? Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai, porque reconhecemos a tua soberania, reconhecemos o teu cuidado, sabemos que tu és o Deus que ampara nos momentos difíceis, tu és o Deus que nos guarda, que nos protege, és o Deus que nos envolve com tua graça e com tua misericórdia, Pai. Nós queremos pedir que nessa noite, ó Eterno, tu fales ao nosso coração, tu venhas mover na nossa vida, para que nós possamos entender a tua verdade e cada dia mais buscá-lo e vivenciá-lo com toda a intensidade do nosso ser, meu Deus. Nós te louvamos por todas as coisas, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. O nosso Deus é esse, queridos. O nosso Deus é aquele que faz milagres acontecer na vida daquele que crê. O nosso Deus é aquele que faz transbordar o azeite na vida daquele que crê. Muitas vezes nós não temos recebido o poder do Senhor na nossa vida, não temos visto manifestado o Senhor na nossa existência, porque a nossa fé é pequena, porque o nosso envolver com Deus é superficial. Mas quando nós nos entregamos verdadeiramente ao Senhor, irmãos, quando nós estamos em comunhão com o Todo-Poderoso, nada pode deter aquele que crê, nada pode deter aquele que crê. O Senhor chama você de vencedor. Vencedor, irmãos, o nosso nome é vencedor. Nós somos vencedores no Senhor. Nós vencemos as dificuldades, vencemos o inimigo de nossas almas, nós vencemos os dias difíceis que se achegam, nós vencemos todos os problemas, porque aquele que é conosco não tem limite para agir, nada é demasiadamente grande para ele, nada é demasiadamente grande para o Senhor. E nesse caso, irmãos, nós vemos uma viúva. Vale ressaltar que naqueles dias,
A viúva, a mulher na verdade já era menosprezada de certa forma. A mulher não tinha muito direito nos dias de Israel. E quando ela ficava viúva, mais difícil ficava a situação, mais complicada. Não é como hoje que a mulher é liberada, que a mulher tem seus direitos. Não era desta forma. Eram dias difíceis para a mulher, muito difícil mesmo. E aquela mulher havia perdido o seu esposo. A Bíblia diz que ela perdeu o seu esposo. O seu esposo era um dos profetas de Israel. Ela perdeu e ela ficou numa situação muito complicada, muito difícil, porque não tinha com o que viver, não tinha subsistência, irmãos. E a terra de Israel estava passando por um problema muito difícil também, estava envolto em guerras, envolto em problemas, aquela situação envolvia toda a sociedade. Mas um dia, queridos, ela olhou para o Senhor, ela olhou para Deus, ela esperou no Senhor porque ela sabia que Deus, o Deus do seu esposo, o Deus de Eliseu, o Deus de Israel, é aquele que não desampara, é aquele que guarda, é aquele que protege. E quando ela viu, irmãos, a situação tão crítica pela qual ela estava passando, a ponto de perder seus filhos, que seus filhos seriam entregues como escravo para os credores do seu esposo, eles seriam entregues como escravos, ficariam aproximadamente 6 anos servindo como escravos aos credores, depois seriam libertos, mas passaria esse tempo como escravos. E quando ela viu essa situação, amados, se fosse nós, com certeza, nós desesperaríamos, não é verdade? Ficaríamos desesperados, nós não saberíamos o que fazer. Talvez uma aflição muito grande tomaria o nosso coração, porque nós somos tendenciosos, irmãos, a dar lugar na nossa vida aos problemas. Nós somos tendenciosos a dar lugar e dentro do nosso coração aos problemas que nos afligem, aos problemas que chegam, irmãos. Mas aquela mulher lembrou do profeta, lembrou de Eliseu. Ela recorreu a Eliseu e ela chegou até Eliseu e disse, contou a sua história. Ela mostrou para Eliseu como estava difícil o lugar. Na verdade, ela estava apresentando a Deus, ela estava clamando ao Senhor por uma solução, clamando a Deus que viesse em seu socorro. É assim que deve ser a nossa vida, irmãos. Quando a situação ficar difícil para você, quando a situação ficar difícil, complicada, quando você olhar para um lado, olhar para o outro e não ver solução, lembre-se, há um Deus que olha por você, há um Deus que olha pela tua vida, há um Deus que quer mudar a tua sorte, há um Deus que quer mudar a tua vida por completo. Basta que você dê o primeiro passo, basta que você dê o primeiro passo. Se aquela viúva tivesse ficado na sua casa, só reclamando da vida, murmurando, apenas curtindo a sua aflição, certamente não teria recebido de Deus o poder, não teria recebido de Deus o milagre. E nós somos tendenciosos a isso, irmãos, mas é preciso mudar esta vida, mudar esta visão. Nós precisamos recorrer ao Senhor, recorrer ao Todo-Poderoso, olhar para o Todo-Poderoso, irmãos, sabendo que Ele está pronto a nos abençoar, pronto a mudar a nossa sorte, a nos dar um caminho novo. O Deus que nós cremos é aquele que abre caminhos, é aquele que prepara caminhos, é aquele que via a solução, é aquele que abre o céu sobre a nossa existência, abre o céu sobre a nossa vida, irmãos. Queridos, não é fácil quando a situação fica difícil, quando o problema é grande, não é fácil viver, não é fácil. Quando você olha para um lado e vê o problema, quando você olha para o outro e só vê problemas. Olha para cima e vê problemas. Olha para todos os lados e não consegue ver uma solução. É difícil, irmãos, é difícil. Mas nós não podemos, queridos, nos deter nessa situação. Nós precisamos entender que o Senhor é conosco, que Deus é conosco, e nós sabemos ainda, irmãos, que a nossa carne é tendenciosa a fechar os olhos para o Senhor, a fechar os olhos para Deus, a fechar os olhos para aquele que pode fazer alguma coisa por nós. Nós somos tendenciosos a termos os olhos fechados, mas nós cremos num Deus, queridos, que não nos perde de vista. Um Deus que literalmente está de portas abertas para nós. Um Deus, irmãos, que está de portas abertas para nós. Só que eu preciso me preparar para chegar diante dele. Eu só posso chegar diante do Senhor de uma forma que Ele exige que eu esteja, irmãos. Eu não posso chegar de qualquer forma. Até posso me apresentar diante do Senhor, mas eu preciso
aceitar a vontade dele na minha vida. Eu preciso aceitar a vontade dele na minha existência. E aquela mulher, quando ela viu a sua situação tão complicada, ela lembrou-se do Senhor, ela lembrou-se de Deus, ela lembrou-se do profeta Eliseu. O profeta Eliseu representava o Senhor naqueles dias. Os dias eram difíceis, eram complicados, não como hoje que você abre a sua boca e fala diretamente com o Senhor. Naqueles dias precisavam de um intermediário, eles precisavam que o profeta os representasse diante do Senhor. Eram dias complicados, irmãos. O Espírito Santo não havia sido derramado sobre todo o povo. Mas ela lembrou do profeta, ela lembrou do Senhor, e ela foi até aquele homem, e ali ela contou a sua história, ela mostrou a sua história, ela disse para ele como estava difícil a vida, como a vida estava sem solução, e buscou no Senhor o socorro para a sua existência. Em quem você tem buscado o socorro quando as coisas ficam difíceis? Em quem você tem buscado o socorro? Quando nós buscamos no Senhor, irmãos, tudo muda na nossa vida. E para aquela viúva, queridos, quando ela buscou o socorro no Senhor, uma porta inesperada apareceu diante dela. Uma porta o Senhor abriu, uma porta que exigia de fé, exigia que ela tivesse fé, que ela confiasse, irmãos, que ela confiasse. Muitas vezes, queridos, a porta se abre diante da gente, mas nós olhamos para a porta e balançamos a nossa cabeça e não queremos aceitá-la. Não queremos aceitá-la. Mas aquela mulher, irmãos, ela chegou diante do Senhor, ela apresentou diante de Deus a sua vida, e o profeta pergunta: o que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer por você? Deus pergunta para ti: o que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer por você? E o que é que você tem respondido para o Senhor? O que é que você tem respondido? Aquela mulher apresentou diante do profeta, ela apresentou diante do profeta e disse: eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Mas o que eu tenho, eu ofereço. Eu tenho um pequeno jarro, uma botija de azeite, e é isso que eu tenho na minha casa, somente isso que eu tenho na minha casa. Irmãos, quantas vezes nós temos tão pouco, e achamos que temos pouco, e não queremos dar para o Senhor que nós temos. Não é assim? Talvez você fale: mas eu tenho tão pouco, a minha vida é tão simples, eu não tenho muita coisa. Eu não tenho muita coisa, mas o Senhor exige de você um ponto de partida. Ele deseja ver no teu coração fé, meu irmão, fé, meu irmão, fé. E nós somos pequenos nessas coisas, pequenos. Porque nem sempre nós estamos dispostos, por exemplo, a levantar às 3 horas da manhã para orar. Nem sempre estamos dispostos. Por quê? Não quero sacrificar meu sono. Não quero sacrificar meu sono. Não estou disposto a oferecer outro bem qualquer para o Senhor. Por quê? Porque se eu oferecer para Deus, eu fico sem. Essa é a visão que muitas vezes nós temos, amados. Mas essa visão, ela reflete a falta de fé no coração. A falta de fé. Mas aquela mulher foi diferente, a visão daquela mulher foi diferente, amados. Quando Eliseu perguntou: o que é que você tem? Ela diz: eu tenho um pouco de óleo, só um pouco de óleo, mas está à disposição, amados. Era a semente da fé. Era a semente da fé. Entendamos, amados, que tudo que nós temos precisa ser dedicado ao Senhor. A minha vida é do Senhor. O meu carro é do Senhor. A minha casa é do Senhor. Os mantimentos lá no armário são do Senhor. As minhas roupas são do Senhor. A minha conta bancária é do Senhor. Tudo quanto eu tenho, irmãos, é do Senhor, amados. E que o Eterno seja glorificado nessas coisas. E que o Eterno seja louvado nessas coisas, amados. Nós não podemos reter, queridos, reter aquilo que é do Senhor, não podemos reter.
E aquela viúva não reteu, amados. Aquela viúva ouviu o profeta e o profeta disse para ela: olha, um milagre Deus quer fazer na tua vida. Algo novo Deus quer fazer na tua vida. Deus quer mover. Deus quer encher a tua casa de bênção. Deus quer mover de uma forma poderosa, intensa, maravilhosa no teu lar. Mas tu precisas crer. Tu precisas dar um passo de fé. Um passo de fé. A nossa vida com Cristo é assim, queridos. Se não houver passos de fé, nós seremos fracassados. Seremos fracassados. Se não houver passos de fé, atitudes de fé, não veremos a glória do Senhor. Não veremos a glória de Deus. E quando você lê a palavra, e quando você vê todos os servos do Senhor que estão representados na palavra, vamos ver algo que é igual, semelhante em todos eles, a fé que eles tiveram, a fé que eles tiveram. Foram movidos pela fé, confiaram no Senhor, deixaram o Espírito Santo de Deus envolver as suas vidas e não mediram esforços, mas tudo quanto o Eterno pediu, foram e fizeram para a honra e para a glória do Senhor. Buscai o Senhor em primeiro lugar é o mandamento do Senhor para as nossas vidas. Buscar o Senhor em primeiro lugar. E nós, amados, temos buscado Deus em primeiro lugar na nossa vida. Temos buscado. Essa viúva buscou no tempo certo a presença do Senhor. Ela soube, ela lembrou-se do Senhor, ela lembrou-se do Todo-Poderoso, ela viu Eliseu, ela viu o profeta, ela correu ao profeta e contou essa história para o profeta, falou para ele como estava a sua vida e o Senhor moveu de uma forma intensa, de uma forma poderosa e ela pôde contemplar o poder do Senhor. Quantos aqui contemplaram e já contemplam o poder do Senhor? Quantos, amados? Talvez alguns dizem: eu nunca contemplei o poder, nunca vi a glória do Senhor. Se você não viu a glória de Deus é porque está faltando compromisso com Ele. Porque a glória do Senhor se manifesta no coração daqueles que creem, A glória do Senhor se manifesta de uma forma intensa, poderosa na vida daqueles que creem. No versículo 2 diz a palavra: Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Deus pergunta para ti: o que posso fazer por você? O que posso fazer por você? O que posso fazer por você? E pergunta: o que é que você tem? O que é que você tem? O que é que você tem? A viúva não tinha nada, apenas um pequeno jarro. O que ela tinha, ela deu para o Senhor. Ela ofereceu para o Senhor, ela não reteu. Irmãos, este é um exemplo de vitória, é um exemplo de dedicação, é um exemplo de compromisso. E ainda no versículo 3 e 4, vemos o milagre do Eterno vindo à existência na vida daquela mulher. No versículo 3 diz: disse Eliseu: vá pedir aos seus vizinhos que lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Quantos já pararam para questionar o que Deus faz? Quantos? Deus poderia fazer o azeite aparecer enlatado, engarrafado. Deus tem poder para qualquer coisa. Mas o Senhor quer sua participação no milagre, irmãos. Deus quer que você participe ativamente do milagre dele. Deus quer que você faça parte do agir, do seu agir, amados. E Eliseu disse para aquela mulher: vá pedir que seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Vasilhas vazias. Talvez hoje, se o profeta chegasse para você e falasse: olha, tu precisa do milagre? Bate na porta do vizinho e peça baldes, latas, vasilhas. Vai e peça. Alguns certamente olhariam e diriam: eu estou com problema, eu quero resolver meu problema, eu vou pedir coisa emprestada. Irmãos, nós temos problemas em ouvir a voz do Senhor, amados. Nós temos sérios problemas em ouvir a voz de Deus, porque nós queremos ouvir de Deus aquilo que queremos. Nós só queremos ouvir de Deus aquilo que é agradável a nós. Nós não queremos participar do milagre, mas queremos receber o milagre do Senhor, o milagre do Todo-Poderoso.
Se aquela mulher, irmãos, tivesse pensado, analisado, refletido e chegasse à conclusão, não vou incomodar meus vizinhos, não vou incomodar esse povo, porque é difícil bater na porta das pessoas, principalmente naquela época, bater na porta dessas pessoas para pedir vasilhas emprestadas, não vou fazer isso. Certamente seus filhos teriam terminado como escravos, e ela teria ficado numa situação ainda pior, muito complicada, muito difícil. Mas graças a Deus, irmãos, aquela mulher confiava no Senhor. Ela sabia que Deus poderia mudar a sua sorte. Ela sabia que o Senhor era com ela, que Deus não a desamparava. Ela sabia que é o amparo de Deus, que a mão abençoadora do Senhor estava sobre a sua vida. E quando o profeta disse, vai peça, irmãos, ela não interrogou, ela não questionou, mas ela foi e pediu as vasilhas emprestadas. O milagre de Deus entra na nossa vida de formas adversas. Nós queremos e temos uma ideia do milagre de Deus na nossa existência. Para quem precisa da cura, você pensa da seguinte forma, nós pensamos da seguinte forma, que Deus me cure, que eu amanheça o dia curado. Geralmente é dessa forma que nós queremos. Mas muitas vezes o Deus manda você para o médico. Vá no médico, vá no hospital, passa pelo médico, tome o remédio, volte para casa, volte no médico, tome o remédio, volte para casa. Porque Deus faz dessa forma, amados. Deus faz dessa forma. O milagre do Senhor não vem da forma que nós pensamos. Não vem da forma que nós pensamos. Aquela mulher poderia ter recebido o azeite enlatado, engarrafado, porque o poder do Senhor que faz o azeite surgir é o mesmo que poderia fazer também as vasilhas surgirem. É o mesmo poder, irmãos. É a mesma fonte de poder. Mas ali o profeta disse para ela, vá, pegue as vasilhas emprestadas e derrame a sua botija de óleo, derrame o seu jarro de óleo nas vasilhas vazias, vá derramando, irmãos, e o azeite não cessou, enquanto derramava, não parava, meio litro de azeite, encheu vasilha de 50 litros, por exemplo, e aquilo derramava, sem parar, foi derramando, e ela foi colocando vasilhas vazias e foi enchendo, mas vasilhas vazias foram ficando cheias, e ela encheu todas as vasilhas que haviam pegado emprestadas. Todas foram cheias, Assim é o milagre de Deus na nossa vida. Diferente? Sim, diferente. Porque simplesmente Deus não fez o azeite aparecer, porque uma sala não ficou cheia de azeite, porque não apareceu um buraco cheio de azeite. Mas Deus, amados, Ele quer que você participe, Você precisa participar com Ele. A tua fé, amados, a tua fé precisa passar pela prova. E lembre-se, queridos, o mover do Senhor às vezes é estranho. Às vezes, do nosso ponto de vista, é anormal. Nós não vemos com bons olhos como Deus age. Nós não entendemos o agir do Senhor. Mas eu preciso estar pronto para o agir de Deus na minha vida. Eu preciso estar pronto para aquilo que Deus quer fazer na minha existência. Porque Deus pode, Deus quer, e Deus quer mover na tua vida. Mas nem sempre o mover de Deus é aquilo que você espera que fosse. Esteja preparado, amado, para o mover do Senhor. Nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo. Deus moveu naquela vida de forma tão estranha, mas tão poderosa, irmãos. Tão poderosa. Nós olhamos para o apóstolo Paulo e questionamos, por quê? Foi um homem tão fiel, um homem cheio do Espírito Santo, por que passar por tantos problemas? Por que passar por tantas provações? Por quê? Por que os problemas? Por quê? Talvez, amados, se o apóstolo Paulo não tivesse o espinho na carne e mais um monte de problemas na sua vida, ele errasse o caminho do céu. Talvez errasse o caminho do céu. E nós, muitas vezes, nunca seremos libertos dos problemas na nossa vida. Coloque isso na sua cabeça. Muitos problemas vão nos acompanhar todos os dias da nossa vida. Porque o mar de rosas, isso só está nos livros de contos de fada.
Porque a Bíblia diz que aqui nós teríamos aflições, dificuldades, problemas. E no mínimo, irmãos, nós teremos um capeta e mais um monte de demônios para nos atormentar no dia a dia. Para tentar nos roubar para Ele, para o reino dEle. Para nos afastar do reino dos céus, para nos tirar da presença do Senhor, para nos arrancar da salvação, amados. Estejam atentos, queridos, sejam atentos, estejam atentos. Estejam atentos. Nós precisamos, no momento da dificuldade, recorrermos ao nosso Senhor e Salvador Jesus e clamarmos para que nós tenhamos um coração sensível, sensível ao Espírito Santo de Deus. Como está teu coração em relação a Cristo, em relação a Deus? Há sensibilidade no teu coração com relação ao Senhor? Você é sensível à voz de Deus? Você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem se colocado à disposição do Todo-Poderoso? O que é mais importante na tua vida? O que é mais importante na tua vida? Queridos, nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa existência. Nada pode ocupar, nem que seja pequena parte da nossa vida. Nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Deus é o primeiro lugar. Aquela mulher creu no Senhor, o milagre de Deus veio de uma forma inesperada, mas foi o suficiente, irmãos, foi o suficiente para receber a libertação dos seus filhos e a manutenção da sua casa, porque é assim que Deus faz, é assim que o Senhor faz. No versículo 5 e 6, nós lemos ainda: então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Mas foi o suficiente, irmãos, para que ela tivesse o mantimento. Foi o suficiente para que ela recebesse condições de pagar o seu credor. Foi o suficiente para ver a glória do Senhor na sua vida. Foi o suficiente para entender, amados, o mover do Espírito Santo do Eterno. Nós precisamos, amados, cada dia mais abrir o nosso coração para o Senhor, abrir a nossa vida para Deus, entender que o agir do Eterno é inexplicável, porque Deus é grande demais. Mas uma coisa nós entendemos de Deus, amados: o seu amor. O seu amor nós entendemos e compreendemos, porque é verdadeiro para com a gente. E é esse amor que não desampara o fiel. É esse amor que não desampara o justo. É esse amor que não deixa o justo jogado às próprias sorte. É esse amor de Deus que não deixa o justo jogado à própria sorte. Mas é o Deus que cuida, é o Deus que dirige, é o Deus que envia, é o Deus que levanta, é o Deus que abençoa, é o Deus que te sustenta, é o Deus que te sustém, é o Deus que te guarda. Creia no Senhor, irmãos. Vivamos a verdade de Deus na nossa vida. Vivamos a verdade do Todo-Poderoso. Deus, amados, quer fazer coisas magníficas na nossa vida, coisas maravilhosas na nossa existência. Deus quer agir com poder, com autoridade, mas eu preciso crer, amados, eu preciso entender a verdade do Senhor, aceitar a verdade de Deus para a minha vida e estar cada dia mais dobrado aos pés de Cristo, vivendo a verdade dele, momento após momento da minha existência. A vida com Cristo não é conto de fadas. A vida com Cristo não é historinha da carochinha. A vida com Cristo é tomada de decisão, tomada de atitude. Se eu quero servir ao Senhor Jesus, eu tenho que tomar uma atitude. Aquela viúva tomou uma atitude. No momento da dificuldade, não se deixou levar pelos problemas, mas recorreu ao homem de Deus, recorreu ao profeta. Ela creu no mover do Senhor. Você tem crido no mover de Deus, você tem confiado naquilo que Deus pode fazer na tua vida, você tem crido que Deus pode mudar a tua sorte. Você tem crido que Deus pode mudar a tua sorte? Você crê nisso? Se você crê, quando a situação ficar difícil, recorra ao Senhor,
Recorra ao Todo-Poderoso, volte a tua vida para o Todo-Poderoso, encaixe a tua vida, amado, encaixe a tua vida no mover de Deus, no mover de Deus. Ouça o Senhor te chamar, ouça o Senhor te chamar, ouça a palavra de Deus para o teu coração. O nosso Deus, amados, o Todo-Poderoso, é aquele que ampara o justo, é aquele que nos cuida, é aquele que nos guarda, é aquele que nos protege, é aquele que nos ama, é aquele que quer nos abençoar sobre a face da terra, quer nos dar força suficiente para vivermos e vivermos com vitória, para sermos chamados de vitoriosos, de vencedores nessa terra, irmãos, vencedores nessa terra. Mas vale ressaltar, queridos, que a nossa vitória é marcada não pelos bens. A nossa vitória, ela é vista não por aquilo que você possui, não pelos teus bens nessa terra, mas pela tua comunhão com Deus, com a tua unidade com o Senhor, com você ser cheio do Espírito, transbordante no Espírito, você ser transbordante no Espírito Santo do Senhor. Essa é a nossa vitória, essa é a maior vitória. Que nós, amados, em nossos momentos de dificuldades, nossos momentos de desespero, porque esses momentos realmente vêm sobre nossas vidas, que nós possamos, a exemplo da viúva, recorrer a Deus, confiar no Senhor, e mesmo que o milagre venha de forma um tanto quanto atravessada na nossa vida, não era assim que eu queria, simplesmente aceite o mover de Deus, aceite o mover de Deus na tua vida, porque Ele quer fazer da forma que Ele quer no teu ser, e é isso que importa para nós. E portanto, amados, que Deus nos abençoe, abra nosso coração e nos dê um entendimento para seguirmos em frente. Vamos colocar de pé para nós orarmos. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te louvamos, meu Deus, porque sabemos que tu és aquele que não nos desampara, Senhor. Que nos momentos difíceis nós temos contemplado a tua glória, temos visto o teu mover. Nós sabemos, meu Deus, que quando as coisas ficam complicadas, nós temos alguém a quem recorrer, e és tu, Senhor, és tu, meu Deus. E faz-nos entender o teu mover na nossa vida, Senhor. Faz-nos entender o teu mover, para que nós possamos viver segundo a tua vontade e te honrar a cada instante, a cada minuto. Que teu nome, portanto, Senhor, seja louvado, seja glorificado. É que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Santo Deus. Aleluias. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos. Edificando vidas para Cristo. Mensagem número 436.